Olá, você sabe a diferença entre reajuste, repactuação e revisão de preços de um contrato administrativo? Então vamos lá, me acompanhe nesse vídeo para a gente procurar esclarecer exatamente essas diferenças. Para começar a falar sobre esses institutos, é necessário falar sobre a equação econômico-financeira. Lá na nossa Constituição Federal, mais especificamente no inciso 21º do artigo 37, está colocada a obrigação de licitar para obras, compras, serviços e alienações. E está escrito também que ao fazer uma licitação, eu vou gerar uma contratação pública e devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. O que significa isso? Eu costumo dizer que esse é o maior direito que uma empresa tem quando contrata com a administração pública. Então a ideia é, toda vez que a administração lança um edital de licitação com as suas regras, as empresas licitantes chegam no certame com as suas propostas e vai ser selecionada a proposta mais vantajosa e uma vez que a proposta de uma determinada empresa seja declarada vencedora, fica estabelecido ali o que a gente chama de equação econômico-financeira, ou seja, para aquelas regras, para aquele objeto, para aquelas condições, o preço da empresa é aquele que ela apresentou e que foi aceito no certame. Uma vez formalizado o instrumento contratual, ou seja, o contrato administrativo, esse contrato vai ser executado ao longo de um determinado prazo e essa equação econômico-financeira, ela tem que se manter em equilíbrio durante toda a vigência contratual, durante toda aquela relação jurídica entre as partes. Só que a gente sabe que podem acontecer fatores que desbalanceiem o equilíbrio econômico-financeiro ou que desequilibrem essa equação econômico-financeira. É por isso que a Lei Federal 8666 apresenta para a gente dois institutos, o reajuste de preços ou reajustamento de preços e a revisão de preços. Então vamos lá, vamos falar primeiro do reajuste ou reajustamento de preços. O reajuste de preços está previsto no inciso 11º do artigo 40 como uma cláusula obrigatória dos editais de licitação. E ele também é previsto no inciso 3º do artigo 55 como uma cláusula obrigatória dos contratos administrativos. Qual é a ideia que está por trás do reajuste? O reajuste de preços é o seguinte: assim que é estabelecida a relação entre as partes, à medida que o tempo vai passando, nós temos a inflação. E a inflação ela vai corroendo o preço da empresa, até que em determinado momento, aquele preço que foi originalmente pactuado não é mais a mesma coisa, por causa dos efeitos da inflação. Então, para que serve o reajuste de preços? Para reequilibrar a equação econômico-financeira, tendo em vista os efeitos da inflação. Então, fica com isso em mente. O reajuste de preços tem a ver com inflação. Então, mais um ponto importante do reajuste de preços. Se o reajuste de preços já é previsto tanto no edital quanto no contrato administrativo, quando eu aplico o reajuste de preços e eu aplico esse reajuste com base num índice genérico ou setorial de inflação, quando eu aplico esse reajuste, eu não estou alterando o contrato. Por quê? Eu estou tão somente cumprindo uma cláusula contratual. Até por causa disso, o reajuste de preços ele não precisa ser formalizado por termo aditivo. Basta fazer um apostilamento. E uma outra dúvida que surge é, a partir de que momento eu posso aplicar o reajuste em um contrato administrativo? Aí eu preciso olhar uma lei, que é a lei que trata de assuntos complementares do Plano Real, que é a Lei 10.192 de 2001. No intuito de tentar segurar a inflação naquela época, o governo editou essa lei que diz que nenhum contrato pode ter seu preço reajustado em prazo inferior a 12 meses. Só que quando eu falo de um contrato administrativo, esse prazo de 12 meses, ele pode ser contado ou da data da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir. Ou seja, ou a data de realização da sessão pública ou a data base da planilha orçamentária. Essa decisão é feita pela própria administração pública quando escreve lá o seu edital e a sua minuta de contrato. Então esse é o reajuste de preços. Só que, quando eu falo de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, nós já vimos num vídeo anterior que a formação de preços se dá com base em salários de profissionais.
e não teria lógica alguma eu reajustar o preço desse contrato com base em um índice genérico ou setorial de inflação. Eu vou reajustar o preço desse contrato com base na nova convenção coletiva de trabalho, que vai estabelecer novos salários e novas regras, novas relações de trabalho para aquelas categorias. Então, toda vez que eu tenho um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, o reajuste ele é feito com base na planilha de custos e formação de preços da Instrução Normativa 05 de 2017, com a utilização das novas regras trazidas na CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. E esse reajuste ele recebe um nome específico de repactuação. Inclusive, essa nomenclatura não existe na Lei 8666. Então, o que é repactuação? A repactuação nada mais é do que um reajuste, mas um reajuste para contratos específicos, um reajuste de preços para contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Agora eu vou falar da revisão. A revisão já é totalmente diferente do reajuste. Toda vez, que eu tenho essa relação estabelecida, se acontecer um fato superveniente, imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que desequilibre a equação econômico-financeira, qualquer uma das partes pode entrar com um pedido de reequilíbrio, ou seja, a revisão de preços para reequilibrar aquela equação econômico-financeira. Então, a revisão de preços é decorrente de alha extraordinária. Ela depende de um fato superveniente e imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis e que tenha gerado impacto naquela equação econômico-financeira. Como, por exemplo, eu posso citar um fato do príncipe, ou seja, um aumento tributário, um aumento de uma alíquota tributária que tenha acontecido posteriormente à contratação e que tenha gerado um impacto na formação do preço daquela contratação. Então, a empresa vai entrar com petição junto ao órgão público pedindo a revisão. E para eu aceitar dentro do órgão público essa revisão de preço, eu preciso de duas coisas. Eu preciso ver a legalidade, ou seja, se realmente aconteceu esse fato superveniente e imprevisível, e também eu preciso verificar o quanto esse fato realmente impactou no preço daquela contratação. Então, essa é a diferença entre reajuste e revisão. O reajuste ele já é previsto e ele é decorrente dos efeitos da inflação. A revisão de preços decorre de alha extraordinária, ela pode ser aplicada a qualquer momento na contratação, desde que fique configurado fato superveniente, imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha desbalanceado a equação econômico-financeira originalmente pactuada entre as partes. Então eu vou ficar por aqui. Se você gostou deste vídeo, curta e encaminhe para os seus amigos e colegas para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Um forte abraço para você!